Mais uma vez, um bom dia a todos, aquele que não tiver a oportunidade de falar. E chegou o momento de nós podermos louvar novamente através de cânticos ao nosso Deus. Acredito que, como muitos aqui, assim como eu, amam louvar. Mas, por incrível que pareça, recentemente eu tenho refletido mais profundamente nas letras das canções que eu tanto já entoei para meu Deus. E eu consegui ali solidificar e reconhecer que nas canções nós estamos expressando de forma ativa a Deus um desejo para a nossa vida. E muitas das vezes pode ser que não nos damos conta de que aquilo que estamos cantando é algo que estamos pedindo que Deus realize em nossa vida. Essa música vai falar sobre Deus tomar o nosso coração, de nós entregarmos a nossa vida a Ele. E quando louvamos e dizemos isso para Deus, que Ele pegue o nosso coração, que Ele tome conta da nossa vida, que a cada respirar, que a cada levantar, eu esteja em adoração a Ele, Deus está pegando essa sua palavra, este seu louvor ativo e dizendo assim: filho meu, eu vou fazer da forma como você está me pedindo. Então, que ao cantar esta música, nós possamos entronizar em nossa vida que estamos dando autorização a Deus para que Ele tome conta de tudo, e que esse possa ser um desejo diário para cada um de nós. Então eu te convido a ficar em pé nesse momento e louvar conosco e dizer para Deus: toma o meu coração, Senhor. A cada dia, tome o meu coração. Confia nos teus planos, que a cada abrir dos teus olhos, Deus tome conta da sua vida. Este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar.
Amém? Ficou um louvor maravilhoso. Glória a Deus. E vai chegar um dia em que nós olharemos para o céu e uma nuvem que vai ser do tamanho da mão de homem, ela vai aparecer. E ela vai crescer, crescer e crescer. E nós iremos contemplar que no centro estará Jesus sentado em seu trono, rodeado pelos seus anjos. E nós estaremos contemplando o céu, dizendo: o Senhor veio nos buscar. Valeu a pena. Mas enquanto este dia não chega, nós podemos louvar a Deus dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque este é o desejo que eu tenho todo dia quando abro os meus olhos, que o Senhor Jesus venha me buscar. Então louve nesse momento, no seu coração, na sua devoção, aquilo que você mais almeja, que é Jesus vir te buscar e te levar para ser herdeiro das mansões celestiais que estão preparadas desde a fundação deste mundo. Então louve a Deus agora. Louve com o desejo que você tem que Ele volte. Louve agora. Declare ao Senhor Jesus: vem, Jesus, vem me buscar.
Porque ainda que em algum momento de felicidade, o céu será o melhor lugar. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Podeis assentar, igreja. Agora, nessa manhã, tenho a função de apresentar o nosso pregador. Por favor, Paulo, vem aqui. Eu sei que muitos já conhecem, mas também tem alguns que não conhecem, né? Ele é o responsável hoje lá na associação pelo RH de todo o campo da associação. E ele está com a família. Sua esposa não está mais aí? Olha, já se dividiram aí. A Roberta estava aqui, a esposa dele, e agora ela já foi para outra igreja. Ele já esteve conosco na parte da manhã, mas agora você vê que são pessoas diferentes. Que você possa se sentir bem aqui em nosso meio e que Deus possa te usar, Paulo. Bom dia a todos. Feliz sábado. É um privilégio, é uma alegria poder estar nessa igreja nessa manhã. Eu agradeço ao Senhor porque na nossa jornada Ele tem providenciado para nós circunstâncias, momentos, situações que nos trazem alegria, satisfação, confirmação do chamado que Ele nos fez. Uma das ferramentas que eu utilizo para sempre carregar comigo essas confirmações são as oportunidades que a igreja tem me concedido para poder falar do amor de Cristo. Eu louvo ao Senhor porque eu estou aqui nessa manhã e louvo ao Senhor porque você também está aqui nessa manhã. Nós estamos aqui com o intuito de juntos celebrar a Deus por aquilo que Ele tem feito em nosso favor. Celebrar a Deus por sermos alvo, por sermos objeto do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Nessa manhã, quando você abriu seus olhos, com certeza, o Espírito Santo fez tudo aquilo que era necessário para que você tivesse
a convicção da renovação da misericórdia de Deus garantida na sua vida. Com certeza o Espírito Santo trabalhou para que você pudesse trazer consigo durante o seu dia, ou levar consigo, carregar com você essa certeza. Essa certeza nos motiva, essa certeza nos traz paz, essa certeza nos traz alegria. Então louvado seja Deus porque você está aqui. Louvado seja Deus porque você tomou a decisão de seguir os caminhos dele, de aceitar a sua vontade para a sua vida, de se posicionar no local onde você tem de se posicionar, no local onde você é destacado por ser filho e por ser filha de Deus. Louvado seja Ele porque agora Ele dá para a gente a oportunidade de podermos abrir a sua palavra. Eu me alegro todas as manhãs quando eu abro o texto sagrado e nele eu confirmo a cada dia que ele para mim é uma fonte inesgotável de conhecimento. A Bíblia, uma fonte inesgotável de conhecimento. A gente está no mundo em que a gente lida com tanta escassez. Louvado seja o Senhor porque na Bíblia a gente encontra algo que não se esgota. Informação que traz para a gente certeza, direcionamento, paz. Eu costumo enxergar a Bíblia como um grande baú. Um baú do qual eu tiro muitas e muitas informações, todos os dias. Incansavelmente eu busco informações de dentro desse baú. E quanto mais informações eu extraio de dentro desse baú, mais informações esse baú tem para me dar. Ele nunca se esgota, ele nunca se acaba. A cada situação de vida, uma oportunidade para vivenciar o elevo, a paz, o direcionamento que esse conteúdo tão sagrado tem dado para mim. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu louvo ao Senhor porque a Bíblia ela é um guia, um manual de salvação e de boas práticas também. Ela me informa que em Cristo eu sou salvo. E ela me diz também como eu posso representar bem esse Cristo nessa terra. Então aqui eu consigo adquirir informações a respeito de como eu devo me conduzir nesse mundo. Obviamente eu permito que Deus me conduza, mas eu tenho a minha responsabilidade diante dessa condução também. Então também agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus porque pela Bíblia eu tenho tido a oportunidade de experimentar a cada dia aquela vida em abundância que Cristo mencionou lá em João capítulo 10. E isso é extremamente satisfatório, meus irmãos. Isso traz para mim, de fato, uma grande alegria por estar vivo. Estar vivo. Isso é um presente de Deus. E para nós passearmos um pouco mais pelas páginas desse texto tão precioso, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos. Vamos meditar um pouquinho hoje em Romanos. Romanos é um livro que eu gosto muito. Romanos é um livro que ele tem causado um impacto bastante positivo na minha vida. Eu tenho procurado me aprofundar um pouco mais no conteúdo desse livro, entender um pouco mais o que Deus nos diz por meio do apóstolo Paulo nessa redação, e com certeza a cada momento em que eu me entrego ao estudo de Romanos, eu aprendo mais e mais e mais. Me recordo que, enquanto estudante de teologia lá do NASP, um de nossos professores, por quem nós temos grande admiração, o pastor Emilson Reis, ele disse que se porventura toda a Bíblia desaparecesse, se todos os livros da Bíblia desaparecessem e permanecesse apenas o livro de Romanos, já seria suficiente para nós termos todas as informações para a nossa salvação. O livro de Romanos, irmãos, é um livro espetacular. É um livro que expande a nossa visão, os nossos horizontes, e nos ajuda a enxergar muito além do que aquilo do que a gente enxergava antes da gente se deparar com esse texto aqui. Romanos, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo com o objetivo de instruir os irmãos que estavam vivendo na cidade de Roma. É bem óbvio isso, né? Quando a gente entende que Paulo era aquele autor de epístolas, de cartas, e endereçava suas cartas para um público muito bem específico. Quando nós então, pelo título do livro, Romanos, nós nos deparamos com esse conteúdo, a conclusão é bem óbvia. Foi para os romanos que ele escreveu isso aqui. A igreja em Roma, ela era composta por cristãos judeus e cristãos gentios. E a igreja estava passando por uma dificuldade, alguns problemas
na sua estrutura, na sua forma de entender a palavra de Deus, entender a Bíblia. Ela estava passando por alguns desafios relacionados à questão da salvação. Paulo, ele procurou destacar para esses irmãos a importância de ambos os grupos, judeus, cristãos e gentios cristãos, de que da ótica divina esses grupos tinham o mesmo valor. Todavia, Paulo também destaca aqui em Romanos a importância do povo de Israel. Ele relembra aqui em Romanos que o povo de Israel foi escolhido para ser o portador dos oráculos divinos nessa terra. Foi escolhido para ser aquele por quem Deus comunicaria a sua graça, a sua salvação a todas as nações. O chamado de Abraão, ele tem muito significado. E Paulo não o despreza aqui em Romanos. Muito pelo contrário. Todavia, Paulo reforça a importância que os gentios também têm aos olhos de Deus. Todos nós somos importantes para Deus. Todos nós somos alvos, somos o objetivo das atitudes de Deus em trazer a salvação para esse mundo. É muito importante lembrar também que Romanos é o livro em que Paulo mais trabalha o tema da salvação. Paulo apresenta de uma forma muito profunda esse tema aqui. E para falar sobre salvação em Romanos, Paulo procura destacar qual é o papel da lei na nossa vida, para que não haja confusão nesse processo, para que não haja confusão em nossa concepção acerca do que a lei deve representar para nós. Então você vai observar que durante um período interessante aqui da escrita de Paulo, ou seja, ele toma um tempo interessante aqui na sua escrita, para falar a respeito da função da lei na nossa vida. De forma alguma ele despreza a lei, mas ele destaca que a lei ela não tem papel salvífico, que a lei ela não pode ser utilizada, empregada em nossa vida como método de salvação. Ele vai usar algumas informações, vai fazer algumas analogias, ele vai fazer a analogia do casamento, tudo para destacar esse aspecto relacionado à lei. E é interessante que nós podemos, quem sabe, ter uma impressão um tanto quanto negativa a respeito da lei por meio dessa fala de Paulo, porque em alguns momentos aqui, ele vai destacar a lei como algo negativo, por assim dizer. Não que a lei seja negativa em si, mas a aplicação da lei na nossa vida parece gerar um efeito negativo de certa forma. Nós vamos perceber aqui, ao lermos a partir do versículo 7, o que Paulo está falando. Ele se preocupa, obviamente, logo no início aqui do verso 7, fazer uma pergunta. O que diremos, pois? Ele vai dizer, é a lei pecado? Ele destaca isso porque até esse momento, as suas falas em relação à lei poderiam causar na sua audiência, nos seus destinatários, quem sabe uma impressão negativa a respeito da lei de Deus. Porque muitos estavam utilizando a lei como método de salvação. Paulo precisava destacar qual de fato era o lugar da lei da nossa vida, qual era a aplicabilidade da lei na nossa jornada cristã, e ao fazer isso, inevitavelmente, alguns aspectos negativos seriam ressaltados, porque a lei, ela não serve para salvar, ela não tem papel na salvação. Então Paulo dá uma super ênfase nisso. E agora, quando chega no verso 7, ele, por meio de uma pergunta, ele estabelece um destaque. Que diremos, pois? É a lei pecado? E ele vai destacar aqui, de modo nenhum. Ou seja, a narrativa de Paulo, a fala de Paulo, poderia, quem sabe, conduzir os seus leitores a uma concepção equívoca acerca da lei. Então ele destaca, a lei não é pecado, de modo nenhum. Porém, logo em seguida, minhas irmãs e meus irmãos, ele vai apresentar uma outra informação muito importante aqui. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Ao Paulo apresentar essa informação, ele segue adiante para a apresentação de um paradoxo na nossa vida.
E esse paradoxo, eu diria, é aquele que pode ser descrito pelo fato de sabermos aquilo que se requer de nós, como cristãos, e aquilo que nós podemos entregar como seres humanos cristãos. Paulo vai apresentar esse paradoxo que a gente pode também traduzir como uma das maiores lutas do ser humano. Uma luta interior que é travada no campo de batalha espiritual. Isso traz para nós, com certeza, um choque de realidade profundo, tremendo. Eu me lembro que quando eu conheci a igreja, 23 anos de idade, me recordo que, enquanto eu estudava a Bíblia, eu estava adquirindo ali o conhecimento, eu estava me aprofundando nas informações que o instrutor bíblico me passava, e eu me apaixonei por isso aqui. Eu me apaixonei pela palavra de Deus, como todos vocês se apaixonaram, com certeza. Como todos vocês se sentiram tocados e movidos. Você não estaria aqui se fosse diferente, com certeza. Mas nesse processo de estudo da Bíblia, nesse processo de conhecimento, em algum momento eu comecei a entender que eu precisava fazer algumas coisas para me manter nesse caminho de salvação que Cristo havia me dado. E uma das coisas que eu procurava praticar para me manter nesse caminho era: eu preciso guardar a lei de Deus. A minha concepção naquela ocasião era: eu preciso guardar a lei para ser salvo. Não que isso tenha sido orientado, não que isso tenha sido me entregue por meio dos estudos bíblicos, mas a concepção que eu tive foi essa. E embora por meio dos estudos bíblicos eu tenha recebido as informações que me indicavam que Cristo é de fato o autor e consumador da minha fé e o autor da minha salvação, eu me confundia. Eu acreditava que de alguma maneira guardar a lei também me proporcionava um resultado salvífico. Irmãos, pesquisas já foram feitas na igreja. Me recordo que enquanto estudava lá no NASP, foi feita uma pesquisa, e uma parte considerável de nossos irmãos não compreendiam adequadamente essa temática, a ponto de o resultado dessa pesquisa trazer informações que, de alguma maneira, causaram uma certa preocupação. Alguns eram aqueles que acreditavam que você precisa fazer alguma coisa, em termos de práticas, para ser salvo. Paulo ele vai destacar aqui em Romanos capítulo 7, ele vai destacar que as coisas não são assim. Ele vai continuar aqui com a sua argumentação, falando desse choque de realidade. Por que o choque de realidade, irmãos? Porque nós temos conhecimento daquilo que se requer de nós, mas nós também temos conhecimento daquilo que nós podemos entregar. Então, ele vai discorrendo aqui em sua narrativa, ele vai dizer no verso 9: outrora sem lei eu vivia. De fato, outrora sem lei, ele não tinha conhecimento de sua conduta, ou da malignidade de sua conduta, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O resultado da revelação que a lei de Deus promove na vida de seus filhos, no caso do apóstolo Paulo, ao mencionar as informações aqui, foi a morte. Em sobrevindo o preceito, eu tomei conhecimento de quem de fato eu sou. A lei revela quem nós somos. E a lei também nos condena. Ela revela quem nós somos, ela revela que nós somos pecadores. A lei revela o pecado. E a lei também condena o pecador. Essas duas funções da lei, elas são extremamente importantes para a nossa vida. Embora sejam, de certa forma, negativas em termos de impressão. Ela revela quem eu sou, falho, pecador, que me desvio dos caminhos, que vez ou outra me encontro necessitando rogar pelo perdão de Deus. Ele vai continuar dizendo, no verso 10, que o mandamento que lhe fora para a vida, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o mandamento mostrou para ele, revelou para ele quem ele era. Essa é a questão.
Depois ele vai dizer, porque o pecado, verso 11, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Verso 12, por consequência, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Independente desse resultado promovido em minha vida, a lei é santa. O mandamento é santo, é justo e é bom. O apóstolo Paulo sabia que a lei era santa, porque ele sabe que a lei é espiritual. A lei foi dada por Deus. Depois ele vai fazer uma pergunta: acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Veja que ele tem a preocupação de demonstrar que a lei, ela não é o problema. A questão é o que a lei revela. A questão é que a lei revela quem nós somos, eu já disse aqui. Ela revela o pecado. Me lembro certa vez que estava assistindo o pastor D'Alejandro Bulhon pregar. E ele, ao falar a respeito da lei, ele toma um espelho, ele vai falando com o rosto todo sujo de barro. Acho que você já deve ter visto essa ilustração. Alguém aqui já viu essa ilustração? Alguém já viu, né? Sim, algumas pessoas viram. Ele está com o rosto sujo de barro e está falando, e os olhos dele não tinham condições de enxergar a sujeira que estava no seu rosto. Ele estava falando com aquele barro no seu rosto. E aí ele toma o espelho, e aí ele diz que aquele espelho, então, aquele espelho que reflete o seu rosto, ele diz: esse espelho mostra a sujeira que está no meu rosto. Ele ilustra isso para mostrar essa função da lei, em revelar o pecado, em mostrar. A lei, ela é reveladora, e por isso ela é extremamente importante, porque nós estamos num mundo, como a própria palavra de Deus diz, num mundo que jaz no maligno. E a lei tem um papel fundamental nesse processo de percepção humana. Uma segunda função da lei, como também já foi dito, é condenar o pecador. Ela revela o pecado e condena o pecador. Paulo está tratando aqui do tema de estarmos debaixo da condenação da lei. Porém, logo em seguida, mais adiante, ele vai revelar uma outra função da lei, que é extremamente importante para nós e que nos traz grande alívio em se tratando da temática de salvação em nossa vida. Verso 14 ele vai dizer assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Eis o grande problema. Eu sou carnal e vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ele tem conhecimento do que se deve fazer, ele sabe o que se espera dele, mas ele também tem a consciência de que as suas inclinações o levam a fazer aquilo que ele detesta, aquilo que ele não prefere, mas não tem força para lutar contra, muitas vezes. Verso 18: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Verso 21: ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Verso 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eis a conclusão do apóstolo Paulo. Certa vez alguém fez um comentário de que alguns eruditos, alguns estudiosos, tentam ligar essa narrativa de Paulo à realidade que ele vivia antes do cristianismo, antes de conhecer a Jesus. Porque de fato você percebe aqui um homem um tanto quanto desesperado até, preocupado, com medo, tendo consciência do que é bom e do que se deve fazer, mas também tendo a consciência de sua fraqueza, de sua pequenez, de sua fragilidade, a ponto de considerar-se desventurado,
a ponto de considerar-se frágil, fraco e com tremendas dificuldades para sair de sua situação, para mudar de rumo. Quem de nós não quer mudar de rumo? Ou quem de nós não deseja isso muitas vezes na vida? Quem de nós não deseja coisas novas e boas para a sua existência? Quem de nós não deseja, do fundo do coração, cumprir com todos os ditames da lei de Deus? Quem de nós não deseja, do fundo do coração, não necessitar pedir perdão por práticas pecaminosas? Quem de nós não gostaria disso? Quando Paulo fala que o mandamento foi entregue o preceito para ele, e com isso reviveu o pecado, ele tomou conhecimento do pecado e ele morreu. Isso me faz recordar um pouquinho lá do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um local e um contexto onde a morte era apenas uma possibilidade. A morte no contexto do Éden era apenas uma possibilidade. Nós lidamos com possibilidades todos os dias, eu mencionei isso de manhã. Se amanhã você abrir os olhos, você teve a impressão da renovação da misericórdia de Deus na sua vida. Eu acredito muito nisso. Você se alegrou com isso, eu acredito. E havia uma possibilidade diante de você nessa manhã, a de vir para a igreja ou não. Ou a possibilidade de vir de igreja, deixa eu construir melhor isso, não é? Nessa manhã você tinha a possibilidade de vir para a igreja, ou de vir à igreja. Nessa manhã. E pela força que Deus tem operado em sua vida, e pela força que o Espírito Santo de Deus tem operado em você, você teve condições de permitir com que essa possibilidade se tornasse em uma realidade, uma realização. Você tornou algo que era possível em algo real. Você está aqui na igreja, você louvou a Deus, você participou do momento lá na lição da escola sabatina, você veio aqui para a nave da igreja, você cantou com o teu coração, isso se tornou realidade, você celebra a Deus nesse lugar. Você permitiu com que uma possibilidade se transformasse numa realidade. Isso é muito bonito. No Jardim do Éden, a morte era apenas uma possibilidade. E depois que o primeiro Adão permitiu com que o pecado, por suas escolhas, permitiu com que o pecado entrasse no seu contexto de vida, e assim, no contexto de vida de todos nós que recebemos isso por herança, a partir desse momento, meus irmãos, a morte deixou de ser uma possibilidade. Agora ela é uma realidade. Nós buscamos muitas certezas em nossa vida, e é tão bom quando nós encontramos certezas para algumas coisas. Mas a verdade é que nós temos certezas a respeito de poucos temas relacionados à nossa existência. Pouquíssimos. E uma certeza que nós temos é essa: a certeza da morte. Mas Paulo não estava falando primariamente da morte física quando ele narra isso aqui. Ele está falando da morte espiritual. Ele está falando daquela tormenta, aquela sensação terrível de desamparo, de estar destituído da presença de Deus. E para Paulo isso era algo terrível, era algo triste, era algo desolador. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse corpo? Quem me livrará dessa situação? Então no verso 25 Paulo vai falar de um outro aspecto extremamente importante da lei de Deus. Embora ele não seja mencionado explicitamente aqui, mas por inferência nós podemos concluir. Quem me livrará do corpo dessa morte? Verso 24, verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você já agradeceu por Cristo nesse dia? Cristo é um motivo de gratidão para você?
Cristo é um motivo para você se dirigir a Deus e falar: Senhor, eu quero falar contigo. Eu preciso agradecer ao Senhor porque, de fato, Jesus Cristo, Ele tem sido fundamental para a minha vida? Você tem tido a prática de agradecer a Deus pela presença de Jesus na sua vida? Graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo pôde compreender que a nossa luta, irmãos, não é para guardar a lei de Deus. Paulo pôde compreender que ainda que ele pudesse guardar a lei de Deus, ele não teria resolvido o maior problema de sua vida, que é o problema do pecado. Esse problema não resume a atos, não se resume a ações. Isso tem que ver com natureza, é muito mais profundo. Uma vez um amigo meu me ligou lá do Nordeste. A gente se formou junto. Ele foi trabalhar no Nordeste e aí a gente conversando, ele falou: cara, eu visitei um irmão aqui e ele me falou um negócio, eu fiquei preocupado. O irmão é líder de igreja e fiquei bem preocupado com o que ele me falou. O que ele te falou? Eu fui visitá-lo lá na casa dele, a gente está conversando e tudo, e de repente ele pega uma caderneta. E aí nessa caderneta, ele pega e me mostra a caderneta e fala assim: pastor, eu tenho algumas anotações feitas aqui, e pastor, já faz 3 meses que eu não peco. 3 meses, pastor, que eu não peco. Eu estou muito feliz com isso, pastor, porque eu estou vencendo o pecado, faz 3 meses que eu não peco. E ficou falando aquilo, como se aquilo fosse a maior vitória de sua vida. Então ele comentou comigo que tomou um baita susto quando ele ouviu aquilo. E aí teve de iniciar uma bateria de estudos bíblicos com aquele irmão, para que ele entendesse de fato o que é pecado. As nossas ações pecaminosas, irmãos, atos pecaminosos, são resultados de nossa natureza. São resultado de algo que está dentro de nós, é uma consequência de algo que está dentro de nós. O salmista, certa vez, ele disse: Senhor, em pecado me concebeu minha mãe. O salmista, certa vez, reconheceu diante de Deus a sua pequenez diante dessa temática, a sua pequenez diante dessa realidade, irmãos. E aí ele implora ao Senhor: Pai, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque nele mesmo ele sabia que não podia. Embora tendo sido repreendido por Natã, embora tendo tido a realidade de sua própria vida escancarada diante de si mesmo, embora tendo agora a consciência de quão mal era, ele sabia que ter consciência das coisas não é suficiente para que a gente possa de fato nos tornar perfeitos diante de Deus. Não é suficiente para que a gente, a partir daí, desse conhecimento, comece a elaborar e ter atitudes santas, quem sabe assim podemos dizer, para melhorar a nossa vida. Porque essa natureza é forte, irmãos, ela está em nós. Ela milita contra a natureza que Cristo plantou em nosso coração quando nos entregamos a Ele. Ela não morreu e ela é atuante. Constantemente ela bate à porta do seu coração. Constantemente ela diz para você: eu sei quem você é. Constantemente ela informa você: eu sei da tua vida, eu sei da tua história, eu conheço muito bem o teu passado. Constantemente ela vai mostrar para você quão miserável você é. Quão miseráveis nós somos. E essa é uma das maiores dores que um ser humano pode enfrentar. Conhecer a Cristo, saber o que tem que fazer, mas infelizmente não fazer. Conhecer a Cristo, saber o que precisa fazer, ter desejo de fazer, procurar fazer, mas não conseguir fazer. Porque eu nem mesmo, verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto.
eu não compreendo o meu próprio modo de agir. O que eu prefiro, eu não faço. Mas o que eu detesto, isso sim eu faço. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu repito aqui. Voltando naquela fala de que alguns eruditos acreditam que Paulo ele está se referindo aqui à sua realidade antes de conhecer a Jesus. Eu diria que isso não passa pelo crivo do cristianismo e da concepção adequada de quem nós somos. Porque o apóstolo Paulo, antes de conhecer a Jesus, qual era a consideração que ele tinha acerca de si mesmo? Antes de conhecer a Jesus? Num dado momento aqui no Novo Testamento ele vai dizer, hebreu de hebreus. Ele vai dizer que fazia parte da seita mais severa do judaísmo, o farisaísmo. Ele vai dizer que tinha um zelo tremendo. Com certeza o apóstolo Paulo, como um doutor da lei, como alguém que fora educado nos parâmetros salvíficos pela obra, que é completamente aquilo que a própria palavra de Deus ensina, mas era a concepção que eles tinham, era a concepção que a religião de Israel tinha. Com certeza esse apóstolo Paulo, ele não se consideraria um miserável homem, no contexto de doutor da lei, dentro da religião de Israel. Com certeza ele se consideraria o melhor de todos. Os fariseus chamavam as pessoas que não haviam adquirido o conhecimento que eles puderam angariar durante a sua vida. Eles chamavam as pessoas de o povo da terra, para classificá-las quase que como não somente uma classe inferior, mas como se fossem seres inferiores, desculpe. Classificavam essas pessoas como desprivilegiadas. Paulo fazia parte desse grupo. De maneira alguma, Paulo reconheceria a sua condição, estando inserido num contexto desse. Agora, como um cristão, como aquele que sabe que a lei, de fato, ela não pode suprir isso na gente, como aquele que sabe que a salvação vem de Cristo, com certeza Paulo ele pôde ter essa impressão mais profunda a respeito do que é o pecado. Pecado não se resume a práticas, a ações. Pecado tem que ver com condição. No Antigo Testamento você vai ver o profeta falando, olha, o leopardo não pode tirar as manchas da sua pele. É assim com você também. Mas no verso 25 ele vai revelar para nós algo, e eu vou agora entrar mais nessa informação. Ao dizer graças a Deus por Jesus Cristo, ele me lembra que lá no Antigo Testamento, as pessoas também se sentiam mal. As pessoas também se entristeciam por suas ações. As pessoas também se sentiam impotentes diante da potência, do poder, da magnitude do pecado. As pessoas também se sentiam fragilizadas. E lá no Antigo Testamento, elas também se deparavam com essa realidade da condenação da lei. Da revelação e da condenação da lei. Mas elas também se deparavam com uma outra realidade, sublime, maravilhosa, especial. Que era aquela realidade que dizia assim, você não quer permanecer debaixo dessa condenação? Então vá até o santuário. Pegue um cordeiro e vá até o santuário. Não era assim? Ele ia até o santuário, e lá no santuário ele confessava os seus pecados. Lá no santuário ele dava início ao ritual do sacrifício, porque partia do pecador isso aí. Pedia perdão pelos seus pecados e retornava para casa em paz. Retornava para casa consciente de que havia sido perdoado. E assim acontecia em sua vida. Vez após outra, ele precisava ir até o santuário. O que Paulo está apontando aqui, quando ele fala graças a Deus por Jesus Cristo. Ele está dizendo, irmãos, que Cristo é a revelação plena. Ele está dizendo que Cristo é aquele que foi apresentado para Moisés lá no passado, dentro desse ritual. Ele está dizendo que Cristo era a representação exata daquele cordeiro. Ele está dizendo que em Cristo, da mesma forma como lá no passado, pedagogicamente, as pessoas praticavam o ritual do sacrifício, porque não tinha perdão do pecado no ritual em si.
O perdão estava em Cristo, aquilo prefigurava Cristo. Ele está dizendo que Cristo é o cumprimento dessas coisas em nossa vida. Ele está dizendo que nós podemos nos apropriar dessa realidade, graças a Deus por Jesus Cristo. Eu não preciso me apegar nesse sentimento de desventura, mas eu posso me apegar a Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo. A lei revela o pecado, a lei condena o pecador, mas a lei também serve de aio para me conduzir até Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque nessa terceira função da lei, ele diz isso de forma bem explícita numa outra passagem. A lei serve de condutor para Cristo. Ela serve de aio. Ela te impulsiona até Cristo Jesus. Então por isso ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Às vezes pode causar uma impressão estranha na gente, não é? Graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos ver a construção dessa fala? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Se parasse aqui, beleza, né? Mas ele vai dizer em seguida, que segundo a carne, da lei do pecado. O que ele está querendo dizer com isso? Dentro desse contexto de pecado em que nós habitamos, a nossa luta continua. Porém, há uma mudança de concepção na nossa vida. E isso é, de fato, o que causa para nós toda a motivação, toda a alegria, para continuarmos nesse caminho, irmãos. Porque entendemos que em Cristo nós encontramos aquele que nos completa. Em Cristo nós encontramos aquele que, de fato, nos dá a salvação. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que não há nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. E agora eu quero adentrar o capítulo 8 de Romanos com vocês, para nos encaminharmos logo mais ao final da mensagem dessa manhã. Eu destaquei bastante a dificuldade que o apóstolo Paulo apresenta para nós, a respeito da nossa vida e do cumprimento da lei nela. Eu apresentei aqui para vocês a tristeza no coração daquele que talvez tenta encontrar na lei um método para a salvação. Eu preciso ressaltar aqui que a fala do apóstolo Paulo em nenhum momento, é um reforço positivo para aqueles que, quem sabe, querem desprezar a lei de Deus. A fala do apóstolo Paulo aqui, em nenhum momento diminui a importância da lei na nossa vida. E antes mesmo de entrar no capítulo 8, permita-me apenas fazer uma ilustração. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? A maioria, uma parte considerável. Você ama seu filho. Você se esforça, você se dedica, você trabalha dia e noite para que o seu filho tenha o melhor. Em termos de educação, em termos de instrução familiar, em termos de preparação espiritual para a vida, você faz de tudo para que o seu filho, de fato, permaneça nos caminhos de Deus até o fim da jornada dele nessa terra. Você projeta muito da sua vida no seu filho. Muitos são os pais que deixaram de realizar tantas e tantas coisas que gostariam de realizar, e veio no filho uma oportunidade, quem sabe, de que por meio da realização do filho, eles possam sentir mais satisfação na sua própria vida. Existem pais que, permita usar essa expressão, apostam todas as suas fichas no sucesso dos seus filhos. Imagine você que de repente você é tocado a adotar alguém. Você é esse pai, você é essa mãe que se dedica, que trabalha, que ora com seu filho, que instrui, que todos os dias de manhã antes de sair de casa faz o seu culto, que busca a presença de Deus, que destaca o papel de Deus na nossa vida e a importância da gente sempre buscá-lo em primeiro lugar. Você é aquele paizão, aquela mãezona, e está vendo o seu filho crescendo nos caminhos de Deus. Está tudo dando certo para você. Você está feliz com isso. Mas você sente no seu coração uma forte impressão, quem sabe um forte chamado, para fazer uma adoção. Para adotar um filho. Para adotar uma filha ou uma filha. Digamos que essa impressão ela é tão forte em você,
que o desafio que você se impõe é, olha, eu quero adotar alguém que tem sérios problemas na vida. Problemas emocionais, problemas psiquiátricos, quem sabe, enfim. Eu vou pegar alguém que vem de uma família toda desestruturada. Quem sabe eu vou adotar alguém que mora nas ruas. Sim, eu estou aprofundando isso. Quem sabe você se encontre com alguém dependente químico, cuja dependência está tão extrema em sua vida, a ponto de ele tomar decisões extremas em nome do sustento do seu vício. Você decide dar esse passo. Quero lhe fazer uma pergunta, e responda para você mesmo. Ao adotar esse filho, essa criança, você permitiria com que esse filho, dentro da tua casa, permanecesse com as que ele praticava lá fora? Sim ou não? É óbvio que não, não é? Eu acho que quase ninguém teria coragem de dar um passo desse. É um exemplo extremo, mas eu só estou dizendo que isso aqui, irmãos, é o que Deus fez pela gente. Ele me pegou lá na sarjeta, Ele me pegou nos lugares obscuros. Eu sei de onde Deus me tirou. Mas eu sei também que dentro desse ambiente santo, sagrado, eu preciso ter condutas diferentes, condutas que demonstrem para mim mesmo e para as pessoas que eu sou filho de Deus, que eu aceitei essa adoção. Então a lei tem um papel fundamental na sua vida, sim. Porque é por meio daquilo que você faz, que você demonstra para as pessoas de que lado você está. A lei não salva você, mas a lei é um grande indicativo para a vida. Não estou dizendo que vamos ser aqueles guardadores da lei com viés perfeccionista, como a gente já sabe, mas é importante para mim ressaltar aqui a importância da lei em nossa vida também. Capítulo 8, verso 1. Após dizer graças a Deus por Jesus Cristo, Paulo vai dizer em Romanos 8:1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que fala importante, irmãos. Olha que fala extraordinária. Eu sei que você já leu esse texto muitas vezes. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quando você leu esse texto, você tomou consideração do que veio antes dele? Você utilizou daquele recurso de estudo bíblico que é: estude a passagem dentro do seu contexto. Se você tomou em consideração o contexto, você vai perceber a profundidade e a importância dessa fala de Paulo. Se você leu Romanos 7, se você procurou se aprofundar um pouco em Romanos 7, você vai perceber que isso tem um significado muito maior na nossa vida. Se você tem a consciência de quem você é, se eu tenho a consciência de quem eu sou, Romanos capítulo 8, verso 1, é uma das passagens de maior esperança que eu posso encontrar na palavra de Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8, Paulo vai destacar alguns acontecimentos importantes na nossa vida, a partir da concepção adequada que nós temos de Deus. Verso 2 ele vai dizer: porque a lei do Espírito da vida, olha o contraste, irmãos, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Por isso, graças a Deus por Jesus Cristo, abro um parênteses, porquanto o que for impossível à lei, olha só que interessante, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Louvado seja o Senhor, irmãos. É em Cristo que nós encontramos a salvação, é em Cristo que nós encontramos a plenitude. Plenitude de vida, é em Cristo que nós encontramos. Abundância de vida, é em Cristo que nós encontramos. Porque Deus fez recair sobre Cristo aquele corpo de morte que deveria ser a nossa condenação. Cristo é colocado em nosso lugar, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Olha que bonito isso. Toda aquela situação difícil que Paulo apresentou, ele resolve de uma forma espetacular aqui, dizendo para você nessa manhã: se apegue a Cristo. Todas as exigências da lei
dos preceitos da lei serão cumpridos em você por causa de Cristo Jesus. Ele vai falar da vida no Espírito em Romanos 8. Depois aqui ele vai falar, quando ele permite a nós aprofundarmos um pouco mais esse conceito em nossa vida, quando ele permite em nós aprofundarmos um pouco mais esse entendimento em nossa vida, ele vai falar para nós aqui que agora, nessa vida no Espírito, Jesus Cristo disse certa vez lá em João 14, não foi assim? Eu não vos deixarei órfãos, não foi isso que ele falou? Eu voltarei para vós outros. Por meio de quem Cristo já voltou para nós outros? Eu não estou falando da segunda vinda de Cristo. Eu estou falando da presença de Cristo em nossa vida, que Ele prometeu para nós lá em João 14, quando Ele está para ser entregue aí nas mãos dos romanos, dos judeus, ser condenado. Ele diz, eu voltarei para vós outros. Por meio de quem que Ele volta para nós outros? Por meio de quem? Lá em Romanos capítulo 14, em João capítulo 14. Por meio do Espírito Santo. Entende? É o Espírito Santo a representação máxima de Cristo em nossa vida. E aqui em Romanos 8, quando você passa a ter esse entendimento, a Bíblia vai destacando para você que esse Espírito agora ele atua poderosamente em você. E nessa vida no Espírito, você vai ter condições, pela vida no Espírito que você vive, de ser colocado diante de Deus e aceito. Porque se Jesus supriu isso para você, é isso que Paulo está dizendo. É essa compreensão profunda que ele nos apresenta. Então, Romanos 8 passa a ter um significado muito mais bonito quando a gente toma em consideração essas coisas. Quando a gente não se esquece do pano de fundo que está lá em Romanos capítulo 7. Depois disso, ele vai falar que nessa vida do Espírito, nós somos cordeiros com Cristo. Ele vai dizer no verso 15 o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, essa é uma das falas mais maravilhosas que Paulo pôde apresentar aqui. Nós não somos mais escravos. Você não precisa ser mais escravo. Você não precisa mais sentir-se preso. Você está livre em Cristo Jesus. Não precisa mais se atemorizar. Qual receio você tem? Qual medo você carrega consigo? O Espírito Santo assegura para você aqui que você não precisa mais ter medo. Você recebeu o Espírito de adoção. Eu acabei de fazer uma ilustração sobre adoção e agora eu venho aqui nessa palavra. Recebemos o Espírito de adoção, irmãos, pelo qual nós chamamos Abba, Pai. Papai, em outras palavras. A relação com Cristo é tão bonita que agora eu posso chamá-lo de papai, de paizinho, tão próxima dele. Caminhando aqui para o final da nossa mensagem, eu quero dizer para vocês que, a partir do verso 31, o apóstolo Paulo apresenta uma verdade muito bonita que eu gostaria de compartilhar nessa manhã. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém pode acusar você. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem está à frente, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, trabalha em nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará desse amor? Como está escrito, verso 36, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo, ele procura destacar que temos desafios em nossa vida, a despeito dessa concepção mais adequada acerca do papel de Cristo em nós. Mas ele também não deixa de destacar, verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é um vencedor em sua jornada. Você já parou para fazer um retrospecto da sua vida?
Você já parou para avaliar a sua história? Qual a conclusão que você tem? Paulo garante aqui, ele assevera aqui, que você é mais que vencedor em todas essas coisas, por meio daquele que nos amou. Verso 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a profundidade, nem a altura, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, essa é a mensagem que Paulo quer que você leve contigo nessa manhã. Nada pode separar-nos do amor de Deus. Nada. Para encerrar, eu quero apenas contar uma história que ilustra um pouco disso que a gente falou nessa manhã. No ano de 1900, talvez alguém que já tenha ouvido essa história, não é a primeira vez que eu a conto, mas tudo bem. No ano de 1994, eu tinha 13 anos de idade. Era o ano da Copa do Mundo, não é? Que o Brasil foi campeão. E a gente tinha grandes expectativas nesse ano aí. Copa do Mundo. Tínhamos outra expectativa também, dentro do campo dos esportes, que eu vou mencionar logo mais. A gente gostava de assistir televisão, jogo de futebol. Tínhamos os nossos heróis em casa. Os nossos heróis, eles muitas vezes eram encontrados nas páginas dos gibis. Na minha época a gente lia gibi. Eram encontrados também dentro do campo de futebol. É assim. Num país como o qual nós habitamos, difícil. Esse país é difícil, é desafiador viver aqui. E naquela época, em 94, era mais difícil ainda, pelo menos dentro do meu contexto familiar. Eu me lembro que meu pai falava assim: está chegando a eleição, vou votar em fulano porque ele vai melhorar, vai melhorar a nossa vida. Aí chegava a eleição, fulano ganhava, era eleito, e a nossa vida não mudava. Chegava outra eleição, esse vai melhorar. E não melhorava, de 2 em 2 anos. Prefeito, presidente, governador. O nosso contexto de vida era desafiador. E esse contexto de vida serviu de base para mim também, trabalhar muitos conceitos que eu carrego comigo hoje. Então eu sou grato a Deus por ter vivido esse conceito no passado. Eu sei muito bem de onde Deus me tirou. E eu sei muito bem aonde Deus me colocou. E eu tenho plena convicção de que Deus há de me levar para lugares melhores cada dia mais na minha vida. Nesse contexto, meu pai queria dar para a gente um presente, uma TV. Mas meu pai não tinha dinheiro, coitado, ganhava pouco, tinha 10 filhos, salário mínimo. Era difícil para ele. Eu me lembro que a gente tinha uma TV preto e branco em casa. E aí o que a gente fazia? Quando queria assistir sessão da tarde na época, então a gente tinha que pegar e colocar um cobertor em cima da TV, porque a TV estava bem escura, escurecida. Aquelas TVs de tubo, né? Lembra? E ela estava bem escurecida. Então para tornar um pouco mais nítida a imagem, o que a gente fazia? Eu e os meus irmãos colocávamos um cobertor, às vezes colocávamos mais um outro cobertor para ficar bem escuro debaixo da TV. E aí entrávamos ali debaixo da TV, o meu irmão, eu, alguns sobrinhos que moravam com a gente em casa, para a gente poder assistir. Imagina no verão lá em Cruzeiro. Se alguém que conhece o Cruzeiro sabe como o Cruzeiro é quente. E lá em Cruzeiro, no verão, a gente estava lá debaixo do cobertor, vendo a televisão e quase com a cara batendo na tela da TV, para conseguir assistir alguma coisa. Mas no ano de 94, em casa tinha uma TV colorida, e era uma TV usada, mas era colorida, e tinha nitidez, a gente conseguia enxergar bem. Então era o dia 1º de maio de 1994. Alguém aqui se lembra do 1º de maio de 1994? Pode levantar a mão, não tenha receio de entregar a idade.
1º de maio de 1994. Eu estava sentado na frente daquela TV colorida em casa, assistindo as corridas que ocorriam nos domingos de manhã. Eu lembro que tinha um cara que era humilde, era um exemplo de pessoa, tinha seus erros obviamente, mas que era uma referência aqui no nosso país. Desde pequeno eu acompanhava muita coisa desse cara. Eu lembro que esse cara, quando sentava ali no cockpit, não é? Eu lembro quando a TV ficava com a câmera ali na frente, e aquela mão assim, tremendo assim para fazer a curva. Que coisa maravilhosa! Quantas vezes eu não quis estar sentado dentro de um carro daquele, né? Era demais aquilo, irmãos. Mas no dia 1º de maio, havia uma curva adiante. E infelizmente ele não conseguiu fazer aquela curva. Ele passou direto, curva Tamburello, colidiu com a mureta, se não me falha a memória. Eu fiquei vendo aquilo para mim era um acidente comum até, né? Vai dar tudo certo, mas daqui a pouco você vê uma movimentação, helicóptero chegando, aí você começa a aprofundar a sua concepção acerca daquilo que está lhe sendo entregue de informação. De repente aquelas informações começam a dizer para você: olha, eu acho que não é bem por aí, a situação é mais complicada. Até que pouco depois, aquele repórter que se encontra lá no Oriente Médio hoje, cobrindo a guerra, Roberto Cabrini, ele aparece em cadeia nacional dizendo: morreu, qual é a frase? Morreu Ayrton Senna da Silva. Você se lembra dele, né? Trazia muita satisfação para a gente. A partir daquele momento eu passei uma semana de choro, eu fiquei muito mal com aquilo. E lembro nitidamente daquela imagem dos cadetes da PM de São Paulo, carregando o caixão daquele homem, recebendo aquelas pétalas de rosa em homenagem. Último adeus. O tempo passou, irmãos. O tempo passou e passou, eu cresci, eu amadureci, eu superei essa perda, como outras da vida. A gente supera, a gente administra as coisas, e as coisas acabam sendo deixadas lá no passado. Eu fui estudar, fui para a faculdade de teologia, estudei, fiz especialização, vim trabalhar para a igreja, recebi um chamado, e continuei servindo a igreja, e vim para São José dos Campos. E o tempo foi passando, e lá na faculdade de teologia a gente estudou Romanos. Mas eu nunca me aprofundei tanto nisso aqui, como eu deveria. Um dia eu estava em casa, lendo um artigo, e no artigo tinha um link para um outro artigo, e esse outro artigo, era um artigo sobre epitáfios, aquelas escritas, não é? Nos túmulos, nas lápides. Aí eu fui ver aquilo, né? Aí eu vi vários ali, alguns até engraçados, né? Alguns pedem para escrever piadas ali, tal. Mas aí chegou num túmulo bem discreto, um cemitério jardim, plano, e uma plaquinha. Naquela plaquinha tinha uma escrita, e a escrita que estava naquela plaquinha é essa, irmãos: nada me separará, ou nada pode me separar, desculpe, do amor de Deus. Nada pode me separar do amor de Deus. Eu li aquilo, eu fiquei interessado, e eu não enxergo muito bem, né? Aí eu dei um zoom, para verificar de quem era aquela plaquinha. O que estava escrito naquela plaquinha? De quem era aquele túmulo? Ayrton Senna da Silva. Romanos 8, irmãos. E o que eu achei mais interessante naquilo, sabe o que foi? Não foi o fato de estar escrito a informação que eu já conhecia. Foi o fato da família dele ter colocado de uma forma que eu carrego comigo até hoje. Aqui na Bíblia está escrito: nada pode nos separar do amor de Deus. Lá naquela lápide está escrito: nada pode me separar do amor de Deus. O que eu peço para você levar contigo nessa manhã é: nada pode te separar desse amor.
Tome isso para você. Acredite nisso mais do que tudo em sua vida. Não diga nada pode nos separar. Diga, nada pode me separar do amor de Deus. Foi a partir dessa escrita que eu procurei me aprofundar um pouco mais em Romanos. Deus tem maneiras inusitadas de indicar o caminho pelo qual a gente deve andar. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê um sábado maravilhoso na presença dEle. Eu convido você agora a ficar em pé para nós orarmos ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor porque Tu és bom. O Senhor é maravilhoso, ó Deus. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos adotou, ó Pai. Lá no Éden a gente decidiu não ser mais Teus filhos. Lá no Éden a gente decidiu dar as costas. Lá no Éden a gente falou, Senhor, não queremos mais nada contigo. Mas no decorrer da história da humanidade, ó Deus, os acontecimentos aqui nesse mundo foram mostrando que essa foi a pior decisão que como seres humanos nós podemos tomar. Pai querido, nós não teríamos condição nenhuma de desejar estar próximo do Senhor, não fosse a Tua revelação, não fosse o Senhor entrar na história do mundo, ó Deus, não fosse o Senhor se colocar à nossa frente, ó Pai, para abrir os nossos olhos, para mostrar para nós tudo aquilo que nós perdemos, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Então nós agradecemos a Ti porque Cristo entrou na nossa história. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque graças a Jesus Cristo nós não estamos debaixo da condenação da lei. Nós agradecemos a Ti porque em Cristo nós andamos em novidade de vida, uma vida no Espírito, na qual, ó Deus, nós somos herdeiros. Não temos mais temores, não andamos mais atemorizados. Podemos falar, Abba Pai, Papai, Paizinho. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos adotou, o Senhor nos resgatou, e porque nós somos Teus filhos. Obrigado porque nada pode nos separar do Teu amor. Obrigado porque nada me separa do Teu amor. Dá-nos um dia feliz, uma tarde feliz na Tua companhia, e a certeza de que tudo aquilo que é necessário para que a gente um dia esteja no céu ao Teu lado, o Senhor já fez. Ajuda-nos a aceitar isso e a viver com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair